Muito bem. Não pode deixar assim mesmo, eu vejo. Pode deixar. Que ele vai cair. Ele tem apoio. Ele vai cair. Tem jeito não. Muito bem, meus queridos. Estamos lutando com a tecnologia e vamos, nesta hora, louvar a Deus porque nós temos a tecnologia e podemos usá-lo para a honra e a glória de Deus, né? O Evangelho tem que ser anunciado, lançar a semente, lançar o pão, como diz, sobre as águas, né? Depois de muitos dias de se achará. Estamos aqui lançando o pão do Senhor sobre as águas, estamos nesse dia especial, né? Comemorando a Páscoa, e queremos nesta hora, você que está aí com a sua família, unido com a sua família, que a Páscoa é isso, né? As famílias se reuniam para comer juntos e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas queremos antes dizer que todos vocês são bem-vindos. Bem-vindos para adorar a Deus conosco. Vamos cantar, vamos louvar a Deus e ao mesmo tempo depois orar e estudar um pouco a palavra de Deus com vocês. Então são bem-vindos, vamos louvar a Deus cantando o hino de número 112. Cordeiro de Deus. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor, vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo não me enganou, mas tua cruz me resgatou, o teu amor me atraiu, para ser ovelha em teu redil. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor, vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. Muito bem, meus queridos, vamos então falar com Deus. Eu vou ajoelhar aqui, e se aqueles que puderem ajoelhar conosco, e você pode acompanhar aí da sua casa nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Obrigado, meu Senhor, porque nos encontramos, no nome do Senhor Jesus, nesse dia de sábado, um dia lindo de sol aqui na cidade de Orlando. Que a presença do Senhor possa também, assim como esse sol brilha, brilhar na nossa vida. Que a justiça de Cristo possa ser uma realidade em nossa vida. E muito obrigado, porque a graça do Senhor nos alcançou. Continue a cada dia, Senhor, renovando as Tuas misericórdias sobre nós. E te agradecemos por todas essas bênçãos maravilhosas. Obrigado porque temos a Tua palavra conosco, temos o Senhor Jesus que
é aquele que nos guia, dirige nossos passos, é aquele que vai iluminando os nossos caminhos por onde devemos andar. Muito obrigado por tudo isso. Que a bênção do Senhor seja uma realidade na vida dos nossos queridos, nossos amados, nossos irmãos, no teu povo, em toda a face da terra. Que a presença do Senhor seja constante. Amém. Estenda o teu braço de amor para abençoar-nos. Assim como o Senhor Jesus foi levantado para o céu naquela nuvem, estendendo as suas mãos, seus braços para abençoar os discípulos e todos aqueles que olhavam para cima. Que possamos imaginar essa cena do Senhor também com suas mãos estendidas para nos abençoar. Que possamos sentir a bênção do Senhor na nossa vida, na nossa semana e no dia a dia, até que o Senhor volte. E assim podemos contemplar o Senhor e dizer: esse é o nosso Deus que nós aguardávamos e esperávamos. Porque sabemos que o Senhor nos salvará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Não está meio baixo, não? Muito bem. Deixa eu tirar o celular daqui. Não atrapalhar. Então, que a mensagem nesta manhã a gente possa ter a direção dos altos, né, para chegar no seu coração. E também cada vez que eu prego, que eu falo daqui, eu estou falando para mim mesmo. A mensagem tem que ser dirigida primeiro, diz que é o pregador, né? E depois a gente pensa nos outros. Então, quando a gente prepara a mensagem, a gente está pensando em nós, que benefício irá trazer para nós. O título da mensagem dessa manhã é Cristo é minha Páscoa. Muita gente celebra hoje a Páscoa com coelhos, com chocolates e trouxeram essas invenções, mas o que é verdadeiramente a Páscoa? Eu preguei faz 2 anos sobre a Páscoa. Se você procurar lá no ano de 2021, na semana da Páscoa, eu tenho uma mensagem sobre a Páscoa. O ano passado também eu falei sobre a Páscoa. Se você voltar lá, você vai encontrar outra mensagem sobre a Páscoa, dando conotações um pouco distintas. E hoje, novamente, eu vou falar sobre a Páscoa. Se você abrir a internet, existe muito assunto falando sobre a Páscoa. Muitos assuntos falando sobre a Páscoa. Como o mundo cristão, está celebrando essa data especial, eu creio que seria de grande importância falar sobre a Páscoa, né? Porque a Páscoa é uma celebração, diríamos, judaica. É uma celebração judaica que foi instituída por Moisés, seguindo uma ordem especificamente do próprio Deus. Moisés estava sendo dirigido por Deus para dar as diretrizes como deveria celebrar a Páscoa. O significado da Páscoa para os cristãos está relacionado com a morte e a ressurreição de Jesus. A palavra Páscoa vem do hebraico, que significa passar por cima. Passar por cima, né? É o Passover, né? Como eu disse aqui. O passar por cima, ou diríamos, saltar por cima. É a misericórdia de Deus. É como que pular por cima. É como que você está fazendo algo, você pula por cima. Passa por cima. Isso significa Páscoa. Ou seja, e aqui a gente vai ver, você vai ver no decorrer da mensagem, como que Deus poupou alguém. Quando o juízo de Deus caiu sobre o Egito, com as 10 pragas antes da celebração da Páscoa, Deus falou com um homem chamado Abrão. Deus chamou Abrão e disse que iria fazer de Abrão uma grande nação, que depois mudou o nome de Abrão para Abraão. Então vamos mencionar Abraão. Deus chamou esse homem e disse que faria de Abraão uma grande nação. Ou seja, que os descendentes de Abraão, a promessa era esse, diria que esses descendentes de Abraão
eles iriam ser peregrinos também. Aonde? Que eles iriam ser peregrinos no Egito, uma terra alheia. Mas depois de 400 anos, Deus disse que iria visitá-lo, iria libertar a descendência de Abraão daquela terra alheia do Egito. Eu quero ler o livro de Gênesis, capítulo 15, o versículo 13 e 14. Olha o que fala lá. Então disse o Senhor a Abrão: sabe, com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Então Deus disse que julgaria a nação que eles iriam servir como escravo, e depois libertaria os descendentes de Abraão. Resumindo, o bisneto de Abraão, chamado José, ele foi traído pelos seus irmãos e foi vendido pelos seus irmãos, vendido como escravo. E José acabou parando, sabe aonde? No Egito. Resumindo a história, não vou entrar nos detalhes, mas o resumo é esse: os bisnetos de Abraão, José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, e agora José, ele foi deparar aonde? Ele foi parar lá no Egito. Depois de passar muitas dificuldades ali no Egito, José, pela obra grandiosa de Deus, ele se transformou o governador daquela nação. E agora José, ele estava liderando a nação, e ele estava liderando com a nação e tinha muita dificuldade, porque começou na região muita seca, uma sequia muito forte. E Deus orientou a José que ele deveria armazenar alimentos. E José, então, o que ele fez foi armazenar muito alimento. E a crise levou, então, aquela família de José, os irmãos de José que tinha vendido. O pai não sabia da história, que eles guardaram para si, nunca contaram para o pai o que eles fizeram, os irmãos de José. Mas chegou o momento que a fome apertou, e agora o que aconteceu? Que os descendentes, ou seja, os seus irmãos, ou a família de Jacó, né, que era o pai de José, procurou alimento aonde? Para a sua família no Egito. Então os irmãos foram para o Egito. Os irmãos não sabiam que José estava no Egito. Ele não tinha noção. Ele tinha vendido como escravo, depois José foi vendido novamente com aqueles compradores, e depois de algum tempo, então, os filhos ali, noras, netos, bisnetos, mudaram da região de Canaã para o Egito, pela providência de Deus, a promessa de que eles iriam sobreviver lá no Egito, e depois iria fazer que Deus disse que eles iriam sair daquela nação do Egito com muitos bens. Essa foi a leitura lá do versículo 14, quando ele diz: mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Durante algum tempo, tudo estava indo muito bem. As coisas estavam caminhando, mas depois se levantou ali no Egito um rei, e era um faraó que não conhecia José. Por quê? José já tinha morrido, e toda aquela geração de José também já tinha os seus descendentes, os descendentes de Abraão, que foram escravizados também, agora tinha morrido. E ali então aquele rei que não conhecia José
aquele tempo passou, aquele tempo bom, então eles passaram a ser escravos. Foram escravizados do jeito que Deus tinha falado lá para Abraão. E agora aquele povo sendo escravizado ali no Egito. No livro de Êxodo, no capítulo 1, eu vou ler essa passagem, capítulo 1 do livro de Êxodo, é o versículo 6 a 11, olha o que fala. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem. E vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Então percebe aí que eles foram escravizados, e foi aí que Deus levantou, no meio dessa escravidão, Deus levantou, eu estou resumindo a história, não vou entrar em mais detalhe, é uma história muito conhecida. Deus levantou um libertador. Deus levantou um libertador, um homem chamado Moisés, não é mesmo? E o processo envolveu, então, nesse processo das pragas. E foi na última praga que Deus instituiu a Páscoa. Eu estou resumindo um pouco da história para falar da Páscoa. Então, 10 pragas, os juízos de Deus veio sobre a nação, sobre o Egito, que tinha escravizado o seu povo. Aquele povo cresceu, era numeroso. Lembra que foram 400 anos. E agora, Deus, na última praga, Deus então instituiu ali a Páscoa. Deus ordenou a Moisés como iria, ou seja, acontecer tudo. Falou todo o procedimento e aí foi que entrou a morte do cordeiro. Como seria a Páscoa? Todos os procedimentos, detalhes. E veio a morte do cordeiro. Eu vou ler Êxodo, capítulo 12. Eu estou no livro de Êxodo. Capítulo 12, olha o versículo 2 em adiante, olha o que fala lá. Diz o seguinte: dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na varga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Ao versículo 11. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. Comê-los-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Olha o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, porque eu ferir a terra do Egito. Versículo 14, então, diz o seguinte: este dia vos será por memorial e celebrar-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatutos perpétuos. Tem mais 3 versículos que eu quero ler com vocês. É o 25 até o 28. Quando estiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Quando vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. O juízo de Deus caiu sobre o Egito. E morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Não é? Quando o povo estava agora andando pelo deserto, eles não celebraram a Páscoa. Mas quando eles entraram, estava já na direção, em Canaã, na direção de Josué, quando eles estavam em Gigal. Lá no livro de Josué, capítulo 5, versículo 10, eles lembraram e começaram ali, então, a celebrar a Páscoa. Eu vou ler esse versículo. Deuteronômio, Josué, aqui está, capítulo 5, versículo 10. Olha o que fala. Diz assim: estando os filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, que foi a primeira cidade conquistada. Então, quando eles pisaram na terra, então, Deus tinha dito para eles que eles deveriam lembrar. A Páscoa foi o começo. A Páscoa marca o início da nação de Israel. O início, aquele povo que saiu do Egito. Agora, eram escravos e Deus, então, teve que instituir a Páscoa. As pragas vieram sobre o Egito e a 10ª praga tocou profundamente em Faraó e dos egípcios e permitiu que o povo saísse. A morte dos primogênitos. E Deus tinha dito que eles deveriam celebrar, deu a ordem a Moisés da maneira como eu acabo de ler nas palavras de Deus. As instruções eram essas: mataria o cordeiro, poderia, depende do tamanho da família, se a família era pequena, o cordeiro era muita carne, então convidava os parentes mais próximos para unir. E Páscoa é a família precisa estar juntos, unidas. E assim foi instituída a Páscoa. Deus tinha dito a Abraão que faria de seus descendentes uma grande nação. E agora Deus estava formando esta nação, depois deles ter passado os 400 anos no Egito como escravos, e agora, pela providência divina, a Páscoa foi instituída. E o povo de Israel, até o dia de hoje, eles celebram a Páscoa. De uma maneira diferente, não é mais com o cordeiro. Porque o cordeiro deveria ser... Depois eles instituíram a Páscoa, a morte do cordeiro, no templo. E como eles não têm mais templo, eles não celebram da maneira como era no início. Apenas com os pães. E os pães tinham que ser pães de que forma? Os pães ázimos, os pães que não tinham o fermento, ou seja, a levedura, né? Para fermentar o pão. Tinha que ser um pão sem fermento. Né? E as ervas amargas, porque eles sofreram muito ali como escravos. E lembrava
E a gente percebe, né, que Deus ele estava com pressa. Ele disse para o povo que deveria sair do Egito, queria comer aquelas junto de que forma? Com cajado na mão, em pé, com pressa, como que tem pressa para sair. A pessoa tem que ter pressa para sair do pecado. Esse é o plano de Deus. A família tem que estar junto e tem que ter pressa, porque Deus queria libertá-lo da escravidão do Egito e a gente tem que ter pressa. Deus tem pressa para tirar você do pecado. Saia, coma em pé e com cajado na mão, prontos para viajar. E assim fizeram eles. Então o juízo caiu sobre todos os animais. Ali a gente vê que no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, segundo Crônicas, Ezequias também ele celebrou, Crônicas capítulo 30, a gente vê Ezequias celebrando, 30, versículo 1 a 27, fala sobre a celebração, onde Ezequias mandou carta para que todo o povo se juntasse e eles começaram a celebrar agora a Páscoa no templo. Eles começaram a matar o cordeiro no templo, não matava cordeiro porque reunia, no início era pouca gente, mas as famílias no tempo de Jesus já existia, vinha para Jerusalém mais ou menos quantas pessoas? De 60 a 180 mil pessoas aparecia ali em Jerusalém. Imagina matar cordeiro para 180 mil pessoas. Então, como era celebrado no tempo de Jesus? Então, o sumo sacerdote matava o cordeiro no tempo de Jesus, já no tempo dos evangelhos. No templo, todo mundo comparecia e Jesus também ele participou dessa Páscoa. Só que as famílias comiam nas suas casas, em grupos, com amigos, com familiares, se reuniam os grupos para comer-se da Páscoa. E Jesus, a gente percebe também no tempo de Cristo que os pais iriam no tempo da Páscoa, aquela festa, eles viajavam para onde? Para Jerusalém, para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém. Os evangelhos contam muito isso. No livro por exemplo, de Lucas capítulo 2 de Lucas, começa a falar, são várias passagens nos evangelhos que falam sobre a Páscoa, né? Capítulo 2, olha o que fala lá, capítulo 2, versículo 41. 41, cadê? Eu tenho aqui, diz, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, 41, eu li o 40, agora o 41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Essa festa começou aonde? Lá no Egito, no dia que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, e eles continuaram a celebrar quando eles entraram em Canaã. Celebrou lá, quando eles passaram pelo deserto não teve celebração, mas quando eles pisaram em Canaã, em Gigal, pela liderança de Josué, todos celebraram a Páscoa. E sempre, cada ano, era aquela festa que celebravam a Páscoa. Nunca deixaram de celebrar, como até hoje celebram a Páscoa. E os evangelhos têm muitas outras passagens sobre a Páscoa. O livro de João, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz lá, João 2,13. Tem muitas outras passagens que falam sobre a Páscoa. 2,13, olha o que fala lá. João, eu falei 2,13? 2,13. João 2,13 fala isso mesmo. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Então Jesus participava também dessa Páscoa, né? Olha o versículo 23, também fala isso. O 23 diz o seguinte, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que fazia e creram no seu nome. 6,4. No livro de João tem muitas passagens que falam sobre a Páscoa. Disse assim, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Capítulo 11 também fala, eu estive pregando sobre esse capítulo há uns dias atrás. Capítulo 11, ao 55, fala, quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém
para se purificarem antes da Páscoa. Então, existem muitas outras passagens que falam sobre a Páscoa, né? Lá no Antigo Testamento também, além de Ezequiel, Josias também, ele celebrou, e todos os reis, eles celebravam a Páscoa. O cordeiro era sacrificado no templo e a refeição pascual, como eu disse, era feita em famílias, não é? Na cidade, na casa dos familiares e amigos, que as pessoas podiam convidar outros para participar da Páscoa. Então Jesus e seus discípulos se reuniram também no cenáculo. A última Páscoa que Jesus celebrou, que Jesus participou, foi num lugar chamado cenáculo. E ali existia aquela unidade familiar, Jesus e os seus discípulos. Não é? Eu vou mencionar, tem vários registros, mas eu vou pegar o livro de Marcos, o capítulo 14, que fala assim, 14, versículo 12. Marcos 14, 12, em adiante, fala: no dia dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos agora estavam preocupados. Era a semana da Páscoa. Aonde quer que vamos fazer os preparativos para essa Páscoa? De modo que ele enviou os 2 dos discípulos dizendo, olha o que Jesus falou: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro d'água vos sairá ao encontro, seguiu. Interessante. Quem carregava água naquela época, sabe quem era? Eram as mulheres. E aqui está dizendo que um homem vinha com um cântaro na cabeça. Você sabe quem os homens que carregavam cântaro na cabeça? Você sabe quem era? Era um grupo religioso chamado Essênios. Os Essênios, eles faziam isso para fazer distinção, porque eles não acreditavam nem mais aqueles cordeiros que era feito, sacrificado lá no... Porque eles não estavam de acordo com a maneira como os sacerdotes estavam realizando as coisas no templo. Eles não estavam de acordo. E eles não participavam mais da maneira como eles queriam. Então parece que Jesus, a gente não sabe exatamente, mas eu acredito que Jesus, ele seguia esse grupo, né, chamado os Essênios. Existia alguma... Pode ser, não tem nada na Bíblia que fala que ele seguia, mas dá uma tendência, né? Porque o João Batista era desse grupo também, né? João Batista era primo de Jesus. E João Batista, ele vivia dessa forma, como os essênios, né? No campo, era tipo um vegetariano. Comia mel silvestre, né? E o gafanhoto, mas só que o gafanhoto aqui não é um animal. Era uma planta. As alfarrobas, né? Era uma planta, chamava-se de gafanhotos, né? E aqui disse Jesus, seguiu. Onde quer que entrar, dizer ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Lembra que a Páscoa era assim, era com cordeiro, ervas amargas, os pães asmos e o vinho. Só que na Páscoa que Jesus está celebrando, que celebrou, olha, você não percebe, não existe, aqui não menciona cordeiro, não menciona ervas amargas, só menciona 2 coisas: o pão e o vinho, que era o suco puro da uva. Disse o versículo 15, diz que ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-vos ali. Saindo os discípulos foram à cidade e acharam como lhe tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estava reclinando à mesa a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Você imagina, nosso Deus, com todo aquele amor, com aquele carinho, preparando aquele ambiente da Páscoa de estar unido, existia no meio deles um traidor. Aquele que veio para dar vida por nós, sabendo que chegaria o momento, né, que ele iria morrer naquela cruz, tinha no meio dele um traidor. Coisa terrível, né? Horrenda, né?
eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: por acaso sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12 e que mete comigo a mão no prato. Todos começaram a perguntar: por acaso sou eu? Você sabe qual a única pessoa que não perguntou? Judas. Foi Judas. Judas não perguntou. E nós sabemos quem foi que fez, quem traiu, né? Então, uma história bastante conhecida, a gente percebe, a gente vê aí, aonde vê Jesus, depois a gente percebe, a gente sabe que Jesus foi morto, ele instituiu a ceia. E nós devemos, hoje, a Páscoa celebrar de que forma? Nós acreditamos, existem muitas tradições, especialmente no catolicismo, no comer carne, mas na Bíblia não existe nenhuma dessas especificando exatamente se não deve comer carne ou não, né? Não existe na Bíblia, mas a gente percebe que a maneira como Jesus ele celebrava foi a última ceia com os discípulos. E o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, capítulo 11, né? 11. Fala a maneira... 23, 24, 25. Eu posso ler essa passagem? Veio na minha mente agora, eu não estava com esse texto, mas veio à mente agora essa passagem de 1 Coríntios, né, capítulo 11, 23, e diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volta. Você sabe que a cidade de Jerusalém lá foi destruída no ano 70, não é? No ano 70, Jerusalém foi destruída e os judeus voltaram então a reunir-se nas casas, porque não tinha mais o templo, né, como eles celebravam. As casas, como antes, lá no início, lá no Egito, né, eles fizeram, né? Então Jesus, ele comeu a última ceia pascual com seus discípulos no cenáculo e depois ele foi morto numa cruz, derramou o seu sangue, o sangue que o israelita passaram onde na porta, que Deus tinha dado a instrução para Moisés que eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e deveria comer o cordeiro assado, não era cozido, era assado. E o sangue do cordeiro tinha a função. Eles deveriam passar nos umbrais da porta, no batente da porta, pelo lado de fora. Porque o anjo da morte iria visitar. E quando o anjo da morte iria visitar, que via-se o sangue no batente da porta, nos umbrais da porta, disse que iria passar por cima, ia ter misericórdia. Ou seja, daquela família. Então, o pai estava preocupado pela salvação dos seus filhos. O pai estava preocupado pela família. O que ele fez? Ele se preocupou em proteger a sua família. Ele pegou o sangue e passou nos umbrais da porta. E quando o anjo da morte veio e viu que estava o sangue na porta, ele passou por cima. Por isso que a palavra Páscoa significa isso. Passar por cima. Ou seja, pular. E o anjo está passando e a casa que tinha o sangue, eles pulavam. Ele pulava, passava por cima. Né? E Páscoa é justamente isto, né? Passar por cima. E a gente vê que Jesus, agora morto naquela cruz, derramou o seu sangue para nos livrar também da escravidão do pecado. A Páscoa libertou o povo do Egito, da escravidão lá do Egito. E Deus tinha pressa que ele saísse do Egito, como em pé com o cajado na mão, preparado para sair, para viajar. E agora a gente percebe que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Não precisava mais de complemento. Foi completo, total.
O sangue derramado na cruz é para purificar o meu pecado e os seus pecados? Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto. Já não precisamos mais dessas ervas amargas, né? Não precisamos mais, ali não precisava mais o cordeiro assado, porque o Cordeiro de Deus foi morto por nós. Era o cordeiro que derramou o sangue. E Jesus instituiu a Páscoa de que forma? Com os pães e o vinho. Inclusive o povo judeu hoje não celebra a Páscoa com o cordeiro mais, porque o templo não existe mais, foi destruído no ano 70. Sem querer, se algum estiver me escutando, que fala português, sem querer eles estão celebrando da maneira como Jesus disse que tem que ser. Entendeu? Sem o cordeiro. Porque Jesus é o verdadeiro cordeiro. João Batista tem uma profecia de Isaías 53, né, Isaías 53, que aponta, né, que lembra do cordeiro, né, que foi morto, né, o cordeiro que caminhava para o matador. E agora João Batista, ele fala que esse cordeiro é Jesus, lá no capítulo 1 de João, versículo 29, eu creio. 1:29. 1:29, né? O Cordeiro de Deus. João identificou quem era esse cordeiro. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós comemos a Páscoa, o que nós lembramos? Lembramos do corpo partido de Jesus. E quando tomamos o vinho, nos lembramos do seu sangue derramado por nós, lá na cruz. Não é mesmo? Ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Não é mesmo para os cristãos? A Páscoa passou a ser a ceia do Senhor Jesus. A Páscoa, ela aponta para onde? A Páscoa, ela aponta para o futuro, símbolo do que haveria de vir. A Páscoa, que foi instituída lá no passado, apontava para o futuro o símbolo daquilo que ia vir, que é Jesus Cristo, que era o verdadeiro Cordeiro de Deus. Não é? E a ceia do Senhor aponta para onde? A ceia do Senhor aponta para o passado, símbolo da promessa que se cumpriu, como disse, em memória de Jesus. Uma está apontando para o futuro, a Páscoa que foi instituída lá no Egito. Está apontando para o futuro, para o verdadeiro Cordeiro de Deus que um dia derramaria o seu sangue. E agora estamos vendo a ceia do Senhor apontando para o passado, símbolo da promessa. A promessa que se cumpriu em memória de Jesus Cristo. Isto é a Páscoa. O mundo celebra de diferentes formas, virou comércio. É chocolate, é coelho, não sei de onde apareceu tantas essas coisas. Coelho com ovo, né? Não tem a ver coelho com ovo, não tem nada a ver coelho com ovo. Mas é a maneira como o mundo celebra, é muito comércio. Mas vamos celebrar da maneira como Deus instituiu. A Páscoa é isto. É um enfoque diferente, né? Eu já preguei, se você quiser saber mais sobre a Páscoa, escute os meus sermões anteriores do ano 2021, dessa época, há 2 anos atrás, e do ano passado. Eu explico bastante sobre a Páscoa. Eu não entrei mais nesse detalhe, quis dar um outro enfoque, mais simples, mas a Páscoa é isto. Que Deus te abençoe onde você estiver e que nessa data especial, lembre do que Jesus fez por nós. Lembre do que ele sofreu lá na cruz do Calvário para nos libertar. E o mais importante é lembrar do sangue que ele derramou. Se não fosse o sangue lá na cruz do Calvário, derramado por nós, estaríamos perdidos, né? Ele morreu e ressuscitou. E se não fosse o sangue também lá no início, na instituição do primeiro dia da Páscoa, todos também, os primogênitos do povo de Israel iam morrer também. Né? Todos iam morrer. Por quê? O sangue, ou seja, a Páscoa é passar por cima. Era ter misericórdia, né? Então o anjo tinha misericórdia do povo, como tem Deus também misericórdia de cada um por nós. Então é poupar. Deus poupou
a vida dos primogênitos pelo sangue na cruz, ou seja, nos umbrais da porta. E o sangue derramado da cruz também nos leva para a vida eterna. Que Deus te abençoe, que te ajude a compreender melhor. Estude a sua palavra. Existem muitas outras passagens que falam sobre a Páscoa, mas não vou entrar em detalhe. Mas é isso, a Páscoa é isso. Vamos orar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Nós compreendemos esse simbolismo da Páscoa, o que o Senhor Jesus fez por nós, porque o Senhor Jesus é a minha Páscoa. Que nós possamos compreender isso, Jesus. Que o Senhor possa habitar em nosso coração, em nossa vida, e que o Espírito do Senhor seja derramado sobre cada um de nós. Oramos pelos nossos queridos na distância, lá no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, e rogamos também pelos nossos amados amigos e irmãos em Cristo, que a bênção e a graça do Senhor o acompanhe nesse dia e durante a semana. Esteja com cada um, meu Pai, e esteja conosco também, pelo amor do Senhor Jesus. E muito obrigado pelo grande presente, o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, e o que continue fazendo por nós, intercedendo por cada um de nós. Obrigado, Pai. Em Jesus, com o coração cheio de gratidão, e dizemos obrigado, obrigado, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que o nosso coração diz obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Assim, deixa eu terminar aqui. Pronto. Pois. Você esqueceu de tirar um título ali, ó, da Escola Sabatina. Ah, que teu nome, né? Mas eu não dava tempo. Eu por isso que falei, faça você. Você não quis falar, mas ficou lá assim. Eu vou tentar aqui mais. Né? Não, que você viesse para porque eu estava lá. E depois eu vi, já tinha notado isso, mas eu tinha que estar com o outro gravando, não deu para tirar na hora, né? Porque aí tem que entrar, é um processo. Depois eu vejo isso aí. Muito bem. Esse negócio continua gravando? Não me diga. Slide stop.